Oi turma, tudo bem com vocês? Eu me chamo Débora e hoje vamos estudar juntos sobre recursos hídricos, ou seja, a água que está disponível no planeta para consumo humano. Iremos focar na importância de preservar a qualidade e a quantidade de água doce no planeta, conhecendo várias estratégias para cuidá-la. Para isso, primeiro vamos assistir a um filme chamado João Ambiente, Construindo uma Casa Sustentável para Todos. Você sabia que a Terra é um planeta que tem muita água formando a sua superfície? Pois é, por isso que quando visto do espaço, o nosso planeta apresenta como coloração principal o azul. Mas nem toda essa água pode ser consumida pelos seres humanos. A maior parte dela é salgada, formando os mares e oceanos. A água doce que nós utilizamos diariamente para beber e realizar outras atividades é apenas uma pequena porção. A maior parte da água doce disponível está localizada em geleiras e aquíferos, que são reservas de água subterrâneas dentro de algumas rochas. A água doce que podemos utilizar é aquela que está presente nos rios, lagos, lagoas e no lençol freático. Porém, essa é a menor parte da água do planeta. O Brasil possui em seu território a maior reserva de água doce do mundo. A distribuição dessa água não ocorre de maneira igual em todas as regiões brasileiras. A região que possui a maior quantidade de água doce no Brasil é a região norte. Vamos ver agora sobre os recursos hídricos, a água na região norte. Nessa região está a maior parte da água doce do Brasil, por onde correm muitos rios, e um deles é o Rio Tocantins. Você já ouviu falar nele? O Rio Tocantins é um importante rio para o estado do Pará e outros estados por onde ele passa, como Goiás, Maranhão e o Tocantins. É o segundo maior rio totalmente brasileiro. O Rio Tocantins possui uma importância muito grande para as cidades à sua volta, pois possibilita atividades como pesca, navegação e possui alto potencial para a geração de energia elétrica. Mas além do Rio Tocantins, há outro importante rio na região amazônica. Mas esse é um rio que existe no céu. Você acredita nisso? A maior parte das chuvas que ocorrem no território brasileiro são provenientes da região amazônica. Dizemos que há um enorme rio no céu amazônico, formado por vapor de água proveniente da transpiração das plantas e evaporação dos rios. Esse vapor de água existente no céu formando as nuvens é importante para que a água retorne à natureza, através do que chamamos de ciclo hidrológico, ou simplesmente ciclo da água. Esse ciclo começa com uma etapa chamada evaporação, que ocorre nos rios, lagos, lagoas e até nos mares. A luz e o calor do sol aquecem a água que está na superfície do planeta, fazendo com que ela vire vapor. Esse vapor sobe cada vez mais alto até chegar a uma região mais fria da nossa atmosfera, onde vira pequenas gotículas de água, em uma etapa chamada condensação, formando as nuvens que enxergamos daqui. Por último, ocorre a etapa da precipitação, que é quando a água retorna para a superfície da Terra através das chuvas, de neve ou granizo. Dessa forma, a água está sempre se renovando e retornando para a superfície da Terra. Mas agora vamos pensar um pouco sobre isso. Se a água consegue retornar para a natureza, por que diversas regiões enfrentam a falta de água? Por que é dito que a água pode acabar? Isso ocorre por dois motivos principais. O primeiro é pelo uso irresponsável da água, utilizando muito mais água do que o necessário e assim desperdiçando. O segundo motivo é a poluição da água, que ocorre por diversas fontes, como jogar lixo em local inadequado ou uso de agrotóxicos sem prescrição.
No filme assistido, João Ambiente mostra para sua amiga Teca a família modelo. Vamos aprender o porquê de ser tão importante seguirmos as dicas dessa família para cuidarmos da água? O primeiro motivo é a falta de água, que ocorre quando as pessoas utilizam muito mais água do que o necessário, de forma que o ciclo da água não ocorre de maneira suficiente para repor a água utilizada. Ou seja, a chuva não dá conta de encher as fontes de água. Ocorre principalmente nos períodos de seca, então cidades e regiões inteiras precisam reduzir o consumo de água, porque além de não ter água suficiente para o consumo da população, falta água também para outros serviços, como a agricultura e até mesmo a produção de energia elétrica. Para prevenirmos a falta d'água, é necessário criarmos hábitos e atitudes conscientes e sustentáveis, assim como a família modelo no filme que assistimos. Algumas dessas atitudes são banhos rápidos, escovar os dentes com a torneira fechada, lavar a louça também com a torneira fechada, reaproveitar a água da chuva e reaproveitar a água da lavagem das roupas. Poluição é quando a fonte da água está suja, principalmente pelo descarte de lixo em locais inadequados. Você sabia que até jogar lixo na rua pode causar a poluição de um rio? Isso porque a água da chuva vai levando esse lixo até os bueiros, que através de tubulações levam a água da chuva e o lixo das ruas para os rios. Também acontece quando produtos tóxicos ou perigosos são jogados nos rios, como esgoto sem tratamento ou agrotóxicos utilizados de forma errada nas plantações. Pilhas, baterias e outros lixos perigosos também podem contaminar a água. E isso pode acontecer, inclusive, com a presença de seres microscópicos que causam doenças, principalmente vindos do esgoto. Existem seres muito pequenos que nem vemos a olho nu, como os fungos, bactérias e protozoários, que apesar de serem muito pequenos, podem causar muitas doenças aos seres humanos e aos animais. Mesmo quando a água não está visivelmente poluída, ainda há milhares de micro-organismos nela, como bactérias, por exemplo. Alguns desses micro-organismos podem ser os patógenos, que conversamos antes, podendo causar doenças aos seres humanos. É importante lembrar que a poluição da água não muda a quantidade de água doce disponível no planeta, mas sim diminui a quantidade dela para o nosso consumo. A poluição e contaminação da água possuem diversas fontes e podem acontecer por atividades realizadas nas nossas casas ou por atividades realizadas nas indústrias e na agricultura, por exemplo. As principais fontes de poluição da água são atividades industriais em que não há coleta de lixo, atividades agrícolas com uso irresponsável de agrotóxicos, atividades domésticas com destinação incorreta do lixo, despejo de esgoto sem tratamento, além de diversas outras atividades. Não são só os humanos que sofrem com a contaminação e poluição da água. Esses problemas também afetam diversos animais e plantas que vivem na água ou que precisam dessa fonte de água para sobreviverem. Agora vamos falar sobre as diversas formas de prevenir a poluição e contaminação da água. Depósito correto de resíduos sólidos, não descartar óleo de cozinha na pia ou no solo, preservar matas ciliares e não descartar lixo nos rios ou nas suas margens. Lembrando que pequenas atitudes e mudanças que fazemos nas nossas casas trazem grande melhora para a qualidade da água. Nessa aula aprendemos que o Brasil é um país rico em disponibilidade de água doce. Porém, essa água não está distribuída de forma igualitariamente a todas as regiões do país. Inclusive, existem regiões que a falta de água é um problema constante e as cidades precisam reduzir o uso por algum tempo. Dessa forma, é nosso dever preservar a água, consumindo-a com responsabilidade e mantendo-a limpa, para que esteja sempre disponível para todos. Foi um prazer estar com vocês nessa aula. Nos vemos em breve. Até mais!